Bom dia, pessoal. São 8 horas mais ou menos, né? Segunda-feira, dia 22. Graças a Deus a gente passou por essa chuva de domingo. E eu acredito que tem, apesar né, da previsão que não era boa, mas eu acredito que tem muita gente orando e Deus teve misericórdia da gente. E a gente conseguiu passar por mais essa prova. E eu acredito que a lição, ela foi dada, né? E eu acredito que as autoridades, né, os governantes, tomaram um sacode, né? Tomaram uma balançada. E a gente fez o que era necessário. E a gente está aqui na estação de bombeamento, está ali trabalhando, como vocês estão vendo ali, ó. 5 bombas ligadas, né? Podem ser que a maioria delas sejam provisórias, mas está ali trabalhando agora. Entendeu? E a gente vai continuar acompanhando, cobrando, até finalizar esse processo, esse período, né, de cheia, esse período de enchente, de chuvas, né, de verão. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar mostrando. Isso não é da agora, como a gente já falou isso para vocês. Na verdade, desde antes da inauguração da estação de bombeamento, porque antes de 2010, né, eu lembro dos meus pais, né? Para quem não sabe, meu pai e minha mãe foram da Associação de Moradores do Parque Amorim, tá legal? E foram muitas lutas na década de 70, na década de 80, na década de 90. Eles chegaram aqui no final da década de 60, no meio da década de 60, né? E foram muitas lutas. Foi luta para o primeiro ônibus passar aqui, que não passava lá dentro. Teve luta para abrir o posto de saúde. Teve inteira para comprar a geladeira do posto de saúde do Parque Amorim. Teve inteira para comprar canos e mais canos, varas de cano, para poder botar água no loteamento. Teve luta para fazer festinha, para comprar barro, caminhão de entulho, para jogar na rua para eles poderem passar no Parque Amorim. Eu lembro como criança isso tudo, fora várias manifestações que foram feitas. Eu era criança e ia com meus pais, ou seja, eu não sou fruto do nada, não é uma cisma da minha cabeça, né? Do nada ficar cobrando os políticos, do nada, não. Existe todo um histórico que eu já venho vivendo há muito tempo. Tudo bom, Vitor? Bom dia. Bom dia também aqui o Eminertec, eu não sei, deve ser uma empresa, mas bom dia para vocês. Continuando o que estava falando, então eu já venho de uma luta, né, através dos meus pais, de movimento social. A minha mãe, ela trabalha num trabalho social da Igreja Católica aqui no Lote 15 há mais de 30 anos, né? Eles trabalham com o projeto de desnutrição infantil que dá suporte às famílias carentes aqui da região do Lote 15, mas pega a parte de Caxias, Morro do Paraíso, Vila Alzira. Muita gente conhece a minha mãe mesmo, entendeu? Não estou aqui fazendo propaganda política não, estou falando do histórico daquilo que eu vivo no movimento social. Então isso aqui, essa cobrança aqui, faz parte, além de que eu moro também sou atingido diretamente por isso. E por isso que a gente lutou. Eu levei essa luta adiante, entendeu? E o que acontece? E como eu falei, né, a luta antes era porque não tinha estação de bombeamento, né? E ninguém tomava providência, o prefeito, o vereador, não via nada nessa direção. A direção sempre era entregar a cesta básica, dar um colchonete, e só isso. Entendeu agora? Então isso não funciona. Isso é paliativo, isso é obrigação, mas não resolve a coisa. O que resolve a coisa é isso aqui, ó. Tá funcionando. O que resolve é isso aqui, tá funcionando. A estação tá funcionando. Aquilo ali é vidas. Entendeu? Aquilo ali é vidas, aquilo ali é dignidade. Entendeu? Aquilo ali é respeito. Aquilo ali sim representa um voto. Aquilo ali tá funcionando. Porque vai salvar vidas lá dentro. Vai salvar bem de pessoa que tá lutando lá dentro. Vai salvar carro, vai salvar casa, vai salvar móvel. Entendeu agora? E detalhe, salva até daqueles que aceitaram os 200 para votar. Salva até daqueles que aceitaram 100 para votar. Mas é aquilo ali que tem que estar funcionando. Então é naquilo ali que eu tô na cola. Desde antes de 2010, quando construiu a estação de bombeamento. E eu vou continuar cobrando. E eu vou continuar em cima. E eu vou fiscalizar esse dinheiro que tá aí. Esses 1,5 bilhão que tá vindo pra Baixada.
ou pro Rio de Janeiro, não sei. Mas a gente vai continuar, porque é meu papel, é minha parte, é minha responsabilidade, é meu direito. Eu vou continuar comprando. Tá? Então, ó, a estação está funcionando, as 4 bombas. Eu acabei de passar agora pelo canal, porque as duas medidas é o seguinte: é o canal do Outeiro lá na frente, ver o nível dele como tá, entendeu? Ver o nível dele como tá lá no bairro, lá no lote 15. E aqui, ó, se a estação tá funcionando. Aí, uma outra coisa que eu quero frisar aqui é o seguinte, né? O problema que a gente teve no domingo e no sábado passado, eu acho que ele não pode ser em vão, tá legal? Aquelas fake news sobre aquela questão, aquele entrave, aquele impasse falando que as águas da estação do bombeamento estavam prejudicando o Pilar, aquilo foi covardia e aquilo foi ignorância. Foi uma ignorância desnecessária. E eu só vou desabafar aqui o seguinte: eu só fiquei revoltado, sabe por quê? Porque eu não vi uma praga do desgraçado do político de Belford Roxo ir a público e falar ao vivo e dar uma declaração. Eu não vi, caramba! Eu não vi! Você viu? Eu não vi declaração nenhuma. Eu só vejo porcaria de bajulação. Bajulação em cima de bajulação, caramba! Tapinha nas costas porque o cara comprou uma bota linda e maravilhosa e tá pisando na lama, pô. Aí bota musiquinha no fundo musical porque tá pegando um animal na rua. Porque tá varrendo, varra mesmo, caramba. Você ganha pra isso. Eu te pago pra isso, a população te paga pra isso. Não é verdade? Então foi desnecessário, uma covardia aquela situação que aconteceu. Eu conversei com o deputado Marcelo Dino, que tá aqui, deve estar ali do outro lado. Tem uma galera ali no Pilar, o Pilar é do outro lado. Tem uma galera do outro lado ali na máquina ali, ó. Porque tem uma bomba lá também, eu acredito que ele deve estar lá. E daqui a pouco eu vou lá conversar com ele. Vou lá conversar com ele. Sabe por quê? Porque o cara foi humilde e o cara me deu espaço pra falar. Porque o cara respeitou a gente. Porque o cara deu entrevista, porque valorizou o nosso trabalho quando deu entrevista pra gente. O Marcelo Dino ficou comigo quase 1 hora. E a gente ficou aqui, ó, interagindo quase 3 dias. Mas não, os outros não, os outros nariz em pé. Eu sou o todo-poderoso vereador. Eu sou a todo-poderoso secretário. O outro eu nem se fala. O outro nem se fala ainda. Entendeu? Nem se fala. Então, continuando, foi desnecessária aquela situação que aconteceu. Ah, eu não vi ninguém do INEA dar uma declaração decente também falando dessa situação como técnico. Aí ficou o que ele disse e me disse, a estação ficou desligada praticamente 2 dias, entendeu? E ferrou com todo mundo lá dentro. Ferrou com todo mundo lá dentro. Porque a água não baixou. A água não baixou. A água subiu. Porque o polder, que é a bacia, continuava recebendo água. Porque a água do polder não é a água exatamente do polder, como a gente já falou. É a água que escoa de São Vicente até chegar no lote 15. Então até quando o cara abre a torneira na casa dele, quando ele puxa a descarga, ela vem parar aqui, ó. Aqui. Exatamente aqui no polder. Polder é a bacia. Vem exatamente no final da bacia do lote 15. Então aquele desgaste que houve entre Pilar e Belford Roxo, entendeu? Foi desnecessário. Eu até espero que tenham acordado, que haja um diálogo dos políticos daqui com os políticos de lá, para isso não voltar a acontecer. Isso é tema de fantástico, tá legal? E eu espero que a população, os moradores da parte do Jardim das Flores, do Pilar, da Vila Alzira, aqui do outro lado aqui, ó, da Vila Alzira, até mesmo o pessoal lá do Amapá, que estavam falando que a estação de bombeamento do lote 15, olha o nome do bairro, do lote 15, estava influenciando neles, quando na verdade era quantidade de chuva, certo? Quantidade de chuva, o nível da Baía da Guanabara alta, o nível do Rio Iguaçu alto. É por isso que a água não saiu. E porque também os seus bairros deveria ter feito estação de bombeamento também. E a gente brigou, tá? O comitê de acompanhamento do Projeto Iguaçu,
que é o plano de combate à enchente da Baixada Fluminense, que foi abandonado lá atrás, que a gente está falando há 200 anos, lá a gente cobrou que se colocasse estação de bombeamento nesses lugares também. Quais lugares? Amapá, Cidade dos Meninos, Pilar e Vila Alvira e São Bento, que deveria ter e não foi construída, e eu espero que vocês cobrem dos políticos que vão querer dar 200 lá em outubro para você poder votar nele. Tá legal? Falando daqui da estação, a estação está funcionando agora. Tem muita máquina aqui de prontidão aqui atrás. Vão mandando para lá, para você poder ver como é que tá a movimentação aqui, tá? Vão mandando comigo aqui. Deixa eu virar o celular. O meu braço tá doendo já, tá? Mas a estação tá funcionando. Tem muita gente de prontidão aqui na estação. Tanto humano, né? Raça humana, quanto máquina. Tem muita gente aqui de prontidão, como vocês vão ver aqui. Muita gente aprendeu a vir para a estação de bombeamento, né, que não vinha acompanhar, porque tipo assim, entendeu a importância, agora, depois que deu zebra, né, entendeu a importância da estação de bombeamento. Então ela está funcionando, tem máquina aqui, tem muito caminhão, tá? Tem muito caminhão aí, tem muita máquina aí trabalhando, né, fazendo limpeza das galerias, das comportas, liberando as comportas para a água poder chegar na estação de bombeamento. Senão é tanta bugiganga que eles jogam no meio da rua, tanta sujeira que jogam no meio da rua, né? E isso vem parar aqui na estação de bombeamento e acaba lacrando a passagem da água. Tá vendo? Máquinas estão aí, ó, também, ó, caminhões. Acaba lacrando a passagem da água e, ó, muito caminhão aqui também. E fica complicado para a água entrar, escoar da maneira correta para poder ser puxada, né, pela bomba e essa água sair. Ontem eu tive aqui na parte da tarde, porque a minha preocupação era se a estação ia estar funcionando caso caísse aquela forte chuva, mas vocês viram no vídeo, né, do canal que tudo estava funcionando perfeitamente, estava tudo bem, entendeu? Tudo. E vocês estão vendo que as máquinas estão aí. Bom dia, bom dia. Bom zóio. Aí, ó. Tá? A entrada da água, né? A água vem pelo polder, né? Ela passa pela galeria e ela chega ali na entrada das bombas, né? Ali é só gigoga, né? Só é, na verdade, vegetação que tá ali. Porque eles já tiraram a parte de entulho, tá vendo? Um montante que eles botaram aqui em cima, tem um monte ali. Tá vendo? Então as máquinas já liberaram a passagem. Ou seja, hoje, graças a Deus, o trabalho está sendo intensivo aqui na estação de bombeamento, né? E a gente poderia se dizer que todo o foco hoje está aqui dirigido à estação de bombeamento, né? Eu tinha... É porque a gente sempre está falando disso, como eu falei, desde lá de 2010, desde 2009, que a gente está falando sobre isso. Depois da inauguração da estação de bombeamento, em 2010, final de 2010, a gente continuava falando sobre isso. Sempre que eu tinha uma oportunidade, eu estava falando sobre isso, sobre estação de bombeamento. E uma outra coisa, uma outra questão de complementação, por exemplo, ó, essa praça que a gente está aqui mesmo, eu tenho certeza absoluta que 90% ou 99% das pessoas que vêm nessa praça não sabem nem como que essa praça foi construída, não sabem nem qual é a origem dessa praça. Deve achar que foi a prefeitura que construiu a praça e não foi a prefeitura que construiu a praça. Isso aqui é legado do Projeto Iguaçu. É legado do Projeto Iguaçu, essa praça aqui, ó. É o que vocês chamam de Praça da Torre aqui, ó. Essa pista de caminhada linda que tá aqui, né, que alguns chamam de Praça do Pilar, não tem nada a ver com o Pilar, aqui é lote 15 ainda. O Pilar é do outro lado do rio, né? A Praça da Torre aqui, ó. Chamam de Praça da Torre por causa da torre que tem aqui, ó. Isso aqui, dia de verão também vem um caminhar aqui, e a praça fica lotada, porque é a única área decente para fazer caminhada, para prática de esporte, é essa praça aqui, que é fruto, sabe de quê? De luta de um engenheiro do INEA. É um cara que quer fazer porque ele quer fazer. Sabe por quê? Porque o cara tem bom coração, porque o cara tem entendimento da coisa. Porque essa praça aqui, qual é a ideia dessa praça? Isso aqui é chamado de parque inundável, como eu já falei em outros vídeos. Isso é um parque inundável, ou seja, é um parque, é uma praça, mas que pode encher.
Não tem problema ele encher, depois ele vai escoar a água e ele volta ao uso, mas ele impede que hajam construções aqui, que venham fazer casas aqui, que venham invadir essa área. Você entendeu agora para que servem essas praças? Entendeu o que eles deveriam fazer de repente aí na tua região, como por exemplo no Parque Amorim, no Jardim Gláucia, né, nesses locais onde o pessoal cisma de invadir, de construir num lugar que não pode, que é perigoso, né? Claro que tem que ter programa habitacional para isso, né, da prefeitura. Tem que coibir também a invasão, e não coíbe, caramba! Não coíbe a invasão também. E então o que acontece? Toda essa área aqui, né, é uma área alvo de projeto que a gente vem falando há 200 anos. Muita gente não quer ouvir. Por quê? Porque a gente é chato, né? Ou seja, existe um plano de se fazer um parque em toda essa região aqui para ocupar ela. Ou seja, além dela ser uma área de inundação, também pode se tornar uma área de lazer gigantesca, que vai tornar o lugar mais seguro, que vai tirar as moradias da área de risco, entendeu? Que vai tirar as moradias da área de risco. Isso também é luta. E você não ouve ninguém falar disso. Mas a gente está na cola. A gente está na cola disso, não é da agora não. Pode entrar nas minhas redes sociais, tanto do Rogério Gomes, vai lá nas fotos antigas do Facebook. E a gente também tem um blog também do acompanhamento do Projeto Iguaçu. E a gente não fica falando muito, é porque como é muitas páginas, muitas redes sociais, para não confundir a cabeça de vocês, para vocês não se perderem, acabar tipo assim, ficar buscando a informação mais atualizada no blog errado. Então a gente evita de falar isso, tá? Mas para você que de repente quer saber mais a respeito do Projeto Iguaçu, tá? É só você digitar lá no Google Projeto Iguaçu PAC Lote 15. Mais uma vez, digita no Google Projeto Iguaçu PAC Lote 15, que vai aparecer embaixo o link, tá legal? É um blog que a gente criou lá de trás, desde 2010, e todas as informações praticamente do Projeto Iguaçu, desde o começo, tá lá nesse blog, tá legal? E voltando pra cá, algumas coisas que eu tava falando ontem, ó, a estação é uma questão emergencial da agora, tá? É uma questão emergencial da agora, a estação de bombeamento, tá? Ela é uma situação emergencial da agora. Mas ela por si só, vamos até lá na estação para a gente continuar olhando lá? Vai me seguindo aí. Mas ela por si só não vai resolver. Agora tem que entrar as medidas estruturais, tá? As outras medidas estruturais, né, socioambientais junto, tá? Porque o Projeto Iguaçu também prevê educação ambiental. Trabalho nas escolas, também prevê isso também. E com relação às outras medidas que são necessárias, além da estação de bombeamento estar em pleno funcionamento, além de estar ocupando essas áreas vazias, né, de polder, né? Lembrei agora uma coisa que eu tinha visto em Minas Gerais. Uma coisa que eu vi em Minas Gerais, e eu vou conversar isso com a engenharia do INEA. Eu lembro que quando eu era criança, né, aqui na região do Parque Amorim tinha muito eucalipto. Foi derrubado todos os eucaliptos. E numa viagem que eu fiz a Minas Gerais, né, nas fazendas lá em Conhecidos e tudo mais, e eu acabei vendo muito plantio de eucalipto lá naquela região. Muito plantio de eucalipto. Meu tio tinha plantado eucalipto também no nosso sítio, né? O governo estava dando subsídio lá, e a prefeitura dava mudas e tudo mais, e muita gente mudou, né? Mudou do plantio do café para o plantio de eucalipto lá em Minas. Mas com o tempo tiveram problema, né? Tiveram problema lá em Minas. Por quê? Porque as nascentes começaram a secar. A estação está aqui, ó. Estão vendo, né? Porque as nascentes começaram a secar, as nascentes dos rios, né? E eles tiveram muito problema lá porque o solo ficou seco e acabou prejudicando até o plantio das próximas safras, né? E eu pensei comigo, poxa, não é coincidência o Parque Amorim, na época, né, da década de 70, né, em 80 também, quem ainda sabe que vai lembrar, ter muito eucalipto aqui. Então, entendeu? Como é uma região de charco, a ideia é diminuir a água
Por que não retirar as casas? Né, aumentar, a gente conseguiu tirar 750 famílias, foram reassentadas pelo INEA, né, em 2011, por que não ampliar isso e tirar mais umas 2, 3 mil famílias, ou até mais se puder, e por que não, além de construir os parques, ou então os próprios parques, terem uma área de verde, né, com bastante eucalipto, uma área separada de verde com eucalipto, e ia puxar essa água em excesso. Então eu acho que é uma coisa a se avaliar. Então até se você é biólogo ou conhece alguém que é biólogo, que é dessa área, se puder falar pra gente se seria viável, se seria indicado plantar eucalipto nessas áreas de polder, ia ajudar bastante. Tá legal? A dona Ana, por exemplo, que é de meio ambiente, advogada ambiental, dona Ana poderia ajudar a gente nisso aí, dona Ana. De repente deixando um comentário pra gente aí, pra ajudar a gente. Tá? Com relação a isso, a poder plantar, né? Que seria indicado plantar eucalipto numa certa área de dentro de um polder, né? Se ia funcionar, se isso ia dar certo. Tá legal? Isso é uma ideia. Voltando, né, de novo, em questão de medidas estruturais, né? Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, porque muita gente aqui não escutou ainda falar isso, né? Houve um furacão nos Estados Unidos, na cidade de Nova Orleans, New Orleans. Né, o furacão conhecido como furacão Katrina. Isso passou, né, em todos os jornais. A cidade teve um problema sério de enchente lá, porque lá o dique da cidade tinha 4 metros de altura. 4 metros de altura. E a força da água, a força do furacão foi tão grande que derrubou parte do dique, a água entrou. Imagina, 4 metros de água na cidade. Resultado, as casas ficaram, né, praticamente com água no telhado. E lá, parte da cidade hoje ainda é inundada, tá? Até hoje eu já vi isso na internet. E lá, depois de 10 anos, eu fui pesquisar o que tinha acontecido, o que o governo americano tinha feito lá na região. E eles gastaram 58 bilhões de dólares, com B de bola, bilhões de dólares. Porque todo mundo se envolveu nessa questão lá, e lá foram construídas 73 estações de bombeamento, 73 estações de bombeamento, e fizeram um muro de contenção lá de 8 metros de altura. Vai lá, cara. Vai que tá querendo me prender aqui, ó. Você quer me prender aí, cara? E lá eles construíram um muro de contenção de 8 metros de altura por 550 quilômetros de distância. Você se imagina o que é isso? Então imagina, ou seja, 58 bilhões foi investido. E aqui no Brasil a gente não vê esse tipo de coisa, esse tipo de obra vultuosa acontecer. Tá legal? Então tem muita coisa que dá para acontecer aí ainda, a gente vai continuar cobrando. Eu peço a você que continue acompanhando as nossas redes sociais. Se puder, se inscreve aqui no Instagram, siga. Se puder, deixa um comentário. Fala alguma coisa do teu bairro, da tua rua, da tua experiência. Se puder, compartilha com os amigos. Amplia isso daí. Cria o hábito, porque isso daqui é salvar vida. Isso aqui é você ajudando você mesmo. Porque você vai estar fortalecendo o nosso trabalho para a gente continuar acompanhando. Tá legal? E podemos transmitir e fazer mais matérias a respeito de outras coisas que envolvam a nossa região. Tá legal? Eu ontem conversei com o Adriano Naval, que é uma liderança do Projeto Iguaçu, lá de Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu. Vocês devem ter visto Jardim Pernambuco, o Comendador Soares, na televisão, como é que ficou lá. Eu fazia tempo que eu não tinha tido contato com o Adriano, eu até estava preocupado, na verdade, porque algum tempo atrás ele já tinha sofrido atentado, tá? E depois desse atentado, algum tempo depois, ele chegou a ter alguns problemas de saúde. Teve se eu não me engano, ele teve uma queda de bicicleta também, que ele é ciclista, além de ex-militar, né? Ele é ciclista e parece que ele teve que passar por uns problemas de cirurgia e tudo mais, e por isso que ele deu uma sumida. E ele tinha perdido acho que 2 ou 3 páginas do Facebook, que eles tinham cancelado, bloqueado, sei lá, a página deles. Mas o Adriano ontem fez contato comigo, o Adriano Naval, tá? Adriano Naval, todo mundo em Nova Iguaçu conhece ele como Naval. Até o prefeito de lá conhece o Adriano Naval. Até o vereador de lá conhece o Adriano Naval. Deixa eu dar só uma palhinha aqui do que é o Adriano Naval, a liderança lá de Jardim Pernambuco. O Adriano Naval, não tem quando vai ter uma obra, uma coisa na rua que o vereador vai lá e bota o nome dele. Como é que é? Os moradores agradecem, na verdade é o vereador, né, que agradece.
Os moradores agradecem que lá e tal, vereador, tá pela obra tal, né? Assim que eles colocam? Tá. O Adriano Naval lá de Nova Iguaçu, ele mandava fazer uma faixa e botava do lado. Vereador, tira essa faixa de ser mentiroso e tudo mais e tal. O Adriano Naval era desse nível em Nova Iguaçu. Tanto que o Nelson Burnier, antes desse prefeito aí, o Nelson Burnier virava e mexia. Aliás, antes acho que foi Lindbergh, nem sei. Mas o Nelson Burnier vira e mexe, chamava Adriano Naval para conversar. E vereador tentava, largar o laço dele lá. Vereador, sei lá, miliciano de lá, nem sei quem é, mas tentavam lá. Só para tu ver o nível da liderança, como é que é. Tá legal? Mas o Adriano Naval fez contato comigo ontem, o bairro dele tá um caos, ele tá andando por lá direto. Ele falou que continua na luta de Projeto Iguaçu, porque atinge toda a Baixada, como eu falei. Uma outra liderança que ele falou para mim também, tá tudo bem, continua na luta. Alci Maioni, do bairro Danon, em Nova Iguaçu. Tá? Alci também tá lá na luta, lá na região de Nova Iguaçu. E eu tô fazendo contato com as outras lideranças, tá? Que eu sei que tá ativa ainda. E a gente vai convocar uma reunião das lideranças para a gente poder estar discutindo o rumo do Projeto Iguaçu, independente se os governantes, as autoridades, o governo do estado, as prefeituras, o INE, independente se eles vão nos autorizar a acompanhar de perto, participar, opinar ou não, nós vamos acompanhar. E eu espero que você esteja por aqui. Fala, Flávio Souza, esse cara é fera. Flávio Souza, um abraço, meu filho. Vereador Jadinho também, tamo junto, tá? Obrigado aí pela força de estar acompanhando aqui o trabalho junto com a gente. Tem também aqui o PC Frota, Lucas lá da Paz, Raquel Dias, Letícia, eu acho que é isso, o Leandro Melo, não vou falar o teu nome para não chamar a atenção, Janaína Carneiro, o Jonathan Rosário, Ana Paula Costa, Valério de Belfo Roxo, Aline, Carla com K, Vitor Chagas, uma galera que tá aí lá. Te agradeço vocês, agradeço pela confiança de vocês, a preocupação de vocês, e dizer que o lote 15, graças a Deus, dormiu bem. A água tá no nível do rio, no último leito lá, mas graças a Deus não tá cheio porque as bombas estão trabalhando direto. Tá legal? Então acompanha aí, compartilha, continua ligado aqui nas nossas redes sociais. Hoje ainda a gente vai estar transmitindo coisas, tá legal? É que eu tenho um trabalho a fazer, agora tem que fazer dinheiro também, senão a gente não sobrevive. Vai ter um cliente de outro estado para me atender online, né? Para dar um suporte para ele. Vou estar atendendo esse cliente, mas muito em breve a gente está voltando, ainda hoje, de repente acompanhando o Recomeçar, algum outro trabalho. Tá legal? Então eu agradeço vocês e peço que continuem acompanhando aí, acreditando no nosso trabalho. Legal? Tamo junto.